Olá pessoal, hoje vamos estar falando sobre os comandos básicos do SQL. E bem-vindo a mais uma conversa aqui, quem fala é o Gabriel Bezerra. E vamos lá para entender o que são esses DMLs, esses comandos do SQL de introdução. Havíamos conversado na aula que abrangia a explicação do contexto histórico do SQL, como ele foi criado, o que estava acontecendo ao redor dele. Então agora vamos entender o que essa transformação aí que o Dom e o Ray fizeram em pegar toda aquela álgebra relacional e transformar nessa linguagem em inglês escrita para extração de dados, tá bom? Aqui eu fiz um mapa para a gente entender, um mapa mental, e vamos falar aqui dos comandos que eu peguei aqui, separei para a aula de hoje, a aula proposta, os comandos DML. Então vamos aqui abrir a apresentação. Hoje vamos estar falando do comando das cláusulas, né? Where, select, aqui é a nossa lesson, order by, update e o delete, o top, e também o insert into. Beleza, tudo isso vai compor os nossos comandos aí DML. Vamos começar falando do select. O que é o comando select? Vamos transicionar aqui. O comando select, ele é um comando de extração, né, de retorno de dados. Mas para ser mais específico, a gente pode olhar aqui na documentação da Microsoft. Então, o comando select ele retorna linhas de uma base de dados e habilita a seleção de uma ou mais linhas ou colunas de uma ou mais tabelas do SQL. O que isso quer dizer? Quando a gente usa a cláusula, né, a palavra separada select, a gente tem a possibilidade de retornar informações de tabelas, que são onde os nossos dados são armazenados como em um Excel. Então vamos fazer esse comandinho? Aqui dentro do meu banco de dados que eu já tenho separado, a gente tem duas tabelas, né? Que eu desenvolvi quando estava estudando tuning de banco de dados. A tabela que a gente vai usar hoje, e eu quero só que você observe como é a estrutura da seleção que a gente faz. Então, o que a gente precisa fazer? Para a gente selecionar a tabela aula 1, que possui algumas colunas aqui, a gente consegue ver dentro dessa pastinha da estrutura de colunas, a gente precisa dizer para o banco algumas coisas. O que seria? O Dom e o Ray pensaram em escrita em inglês, então é o que a gente vai fazer. Então a gente vai selecionar, então é select, asterisco, que aqui é a posição das colunas, de pessoas aula 1. Aqui é o esquema, que é a separação lógica do banco, não se preocupe com isso agora. Então, se a gente rodar aqui, selecionar, você vai ver que a gente tem todas as linhas da nossa tabela, numa tabela que eu criei aqui para aula. Então, é basicamente isso que você faz para uma seleção. Mas, no Select, existem outras estruturas que você pode utilizar, como o From, que é o que a gente já usou, o Where, que a gente vai aprender mais para frente, o Group By, o Having e outras, e o Order By, que a gente vai estudar aqui, com a ordenação, sendo por crescente ou decrescente. Isso aqui são uma das mais utilizadas, né? Mas existem outras que a gente pode utilizar aqui, como o into e deixa eu ver o que mais. Basicamente essa, o where. Mas para início, eu quero só que vocês entendam que para a gente selecionar qualquer coisa de uma tabela, você pode dizer select asterisco from. Se você quiser especificar colunas do retorno, aqui você pode ver que a gente trouxe todas as colunas que a gente tem na nossa tabela. Você pode limitar, separando e removendo o asterisco. Então, e passando o nome da coluna, que são os nomes que a gente tem aqui à esquerda, tá? A gente não vai fazer a criação de tabela agora, vamos fazer mais para frente, talvez você entenda melhor mais para frente. Então, se a gente rodar aqui, agora o nosso resultado que tinha um asterisco antes, que trazia todas as colunas, agora vai ser limitado pelas colunas name, que é nome, e date of born, que é a data de nascimento aqui do meu banco. E pronto, essa foi uma seleção básica dos nossos dados aí dentro da tabela de pessoas no nosso esquema DBO, localizado no nosso banco de dados Udemy. Agora, vamos para a próxima cláusula, que é
ao where. Então, o where ele serve para quê? O where, se a gente voltar aqui para nossa roadmap aqui, o where ele serve para aplicar filtros básicos. Ou seja, dentro dos nossos dados, a gente pode filtrar essa seleção que a gente tem. Aqui a gente tem 4 registros. Mas supondo que eu tivesse todos aqui, supondo que eu quisesse uma informação específica, tipo o ID, como se fosse o número da nossa pessoa cadastrada. Eu ia precisar fazer esse filtro. Então, o where serve para isso, para a gente limitar a nossa busca. O where, você sempre vai usar a palavra limitada, o nome do campo e uma operação lógica, né? Então, no caso, é where o ID, que é um valor inteiro, por isso que a gente passa dessa maneira. Se você executar, pronto, a gente filtrou. E essa é a estrutura básica do where que você precisa saber para agora. Para o futuro, para uns casos, o where, ele também é uma parte bem potente aí do seu select. Você pode fazer filtros muito interessantes com lógicas complexas. Mas para o nosso caso, a gente não precisa disso agora. Ok, filtramos. E agora, qual é a próxima parte aí do nosso mapa? A gente também, na estrutura do DML, a gente pode inserir dados. E como a gente faz isso? Aqui a gente tem uma tabela, sem where, a gente tem uma tabela com 4 registros. Supondo que eu queira inserir mais um, o que eu faria? Eu tenho que dizer para o banco. Banco, insere dentro da minha tabela as colunas. Então eu preciso, dentro de chaves aqui, colocar as colunas nome e data de nascimento, que tenham os valores. Aí, agora, como isso é uma string, um varchar, você precisa diferenciar de um número. Por quê? O banco de dados ele precisa saber o que ele está guardando. Isso é muito importante para ele. Como isso é um alfanumérico, a gente tem que sempre passar, obrigatoriamente, dentro de chaves simples. Então, a gente vai falar, insiram o Gabriel, que nasceu em 1953 do 2, um mês, do dia 1º de fevereiro de 1952. As datas, quando você for passar, você tem que passar, você pode passar de várias maneiras, né? Mas da maneira que eu estou passando aqui, é ano, mês, dia. Então, vamos pedir para ele inserir. Beleza. Agora que a gente inseriu, a gente tem um registro, que é o Gabriel. E isso é uma inserção simples. Aqui, eu especifiquei para o banco quais eram os campos que eu queria inserir. Ao lado, você consegue perceber que eu não precisei inserir os outros porque eles possuem características de serem nulos. Eles permitem a inserção de números nulos, ao contrário do primeiro, que é uma chave primária. Como ele tem uma estrutura que, para o meu caso aqui, que ele já insere valores automaticamente, eu não precisei informar, pois a gente também vai ver isso mais para o futuro na criação de tabelas. Então, tudo bem, inserimos, e esse foi um comando de inserção simples. Mas você não precisa necessariamente inserir com values. Você pode inserir valores com uma seleção. Então, no nosso select, no nosso insert, eu posso fazer assim. Eu posso inserir, passando nomes aqui, constantes, como se fosse Gabriel select. E a data, eu vou já te adiantar, com o dia de hoje. Essa é uma função que retorna o dia de hoje. Mas nós temos outras. Que é get UTF date, eu acho. Eu não lembro agora. A gente pode pegar aqui. Vamos deixar para isso. No futuro a gente fala sobre outras funções. Então é get date. Aqui eu vou inserir
eu vou inserir o nome do Gabriel e a data de nascimento através de um select. Isso também funciona, porque você não necessariamente precisa inserir com um values. Você também pode inserir de outras maneiras, mas a gente pode ver um pouquinho mais pra frente. Então, beleza. Esse foi o insert, o comando básico aí para inserir os dados. Agora vamos avançar pro próximo. O top. O que é o top? O top, ele é o carinha que limita a nossa seleção. Então, se você vier aqui, ele vai limitar os nossos resultados. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você quisesse ver qual é a primeira pessoa cadastrada na sua base de dados, você precisaria ou poderia fazer da maneira usando o top, que seria top 1. Aqui, quem é a nossa primeira pessoa? A 016. Então, se eu selecionasse, a 016 ia me retornar, certo? E aqui a gente pode fazer uma combinação bem legal do top com o order by, que está para aqui. Então, do top com order by, a gente pode mudar a ordenação. Se a gente voltar aqui para nossa seleção, eu posso ordenar os meus dados por campos. Quais são os campos? Então a gente está falando assim, selecione qualquer coluna, todas as colunas da minha tabela, ordene por, e a gente tem que dar o nome do campo. Então aqui no caso, a gente vai ordenar por ID. Como a gente sabe que o ID, quando ele foi criado, a tabela, ele foi criado com uma chave primária ordenada de ordem crescente, aqui ele não fez nada. Mas se a gente mudasse para decrescente, aqui a gente já ia ver a ordem mudando. Então o último se tornaria o primeiro registro a aparecer. E o primeiro que entrou seria o último. Isso daqui serve muito bem para você retornar a última pessoa que foi inserida na sua base de dados. Se a gente rodasse agora, ele ia selecionar a última pessoa que foi inserida. E esse jogo que você pode fazer com order by. Ele é um comando interessante, para alguns casos não tão recomendável, porque se você tiver uma volumetria muito grande de dados, se você quiser ordenar isso, dependendo de como você ordena, se não for por essa chave, isso pode te dar alguma lentidão. Tá. Então vamos agora falar do comando update. O comando update, como o próprio nome já diz, ele é um comando de atualização. A sintaxe do update é a seguinte: você diz assim para o banco, a sintaxe básica, né? Atualize, aí você diz o quê? A tabela. Aí você quer atualizar o quê? O valor. Qual valor? Para você dizer o valor, você tem que falar assim, defina e o campo que você quer alterar. Como a gente vai alterar? A gente, nesse caso, vai alterar o nosso último registro, que é o Gabriel Select. Então vamos falar assim, atualize o valor do nome, da coluna nome, passando um novo nome, que é Gabriel Novo. E também a gente pode usar vírgula. E a data de nascimento, na verdade eu errei, a data de nascimento dele, 1980 do 2 do 2. Mas, para eu atualizar, se eu fizer essa atualização, eu vou prejudicar, vou ter um problema. Por quê? Porque eu estou dizendo assim, atualize a tabela e defina para todos os nomes esse valor e para todos os nomes esse valor. E vamos comprovar isso, vendo aqui. Se a gente olhar aqui, nosso banco de dados, ele tá dessa maneira, Maria, tal, Gabriel. Mas se eu pegasse e atualizasse aqui com o update sem definir o valor, isso não daria uma cláusula, né? Uma definição de quem tem que atualizar. Então, para o banco, eu tenho que atualizar todo mundo. E vamos provar isso. 6 linhas atualizadas. O que aconteceu? Você, como não definiu esse valor, você simplesmente alterou todos os registros do seu banco. Se você tivesse 1 milhão de registros, você teria atualizado seus 1 milhão de registros. Os comandos update
e delete, você que está iniciando, ou a pessoa que já trabalha há um tempo sabe, você tem que tomar cuidado, muito cuidado com as cláusulas, principalmente em produção ambientes live, tá? Então vamos atualizar agora com a nossa cláusula aí que a gente conhece, que é o where, que define a nossa seleção. O where, ele vai restringir o que a gente quer fazer. O bom é você sempre ir por campos únicos, como o nosso ID. Vamos atualizar esse daqui, o 011. Agora ele não é mais o Gabriel novo, é o Gabriel antigo. Eita. Antigo. E vamos passar a data de nascimento como uma função. Mas não recomendo fazer assim direto com funções. Tá bom? Mas também, para esse caso aqui desse ambiente, não tem problema. Então, vamos rodar agora, limitando o nosso where. E pronto, atualizamos apenas uma. Se você olhar aqui, o Gabriel antigo foi apenas atualizado. Só que você também tem outra maneira de fazer o update, tá? Você pode fazer de uma maneira tranquila também, da seguinte forma. Você diz assim, eu quero atualizar. Vou dar um nome. Eu quero atualizar A. Definindo A como Gabriel muito antigo. Mas quem é A? E onde está essa coluna? Então agora a gente pode usar a sintaxe que a gente já conhece, que é o from. Então eu posso dizer que é from minha tabela. Mas ainda para o banco, aqui ele não sabe que a minha tabela se chama A. Então eu posso dar o nome para ela as A, como A. Então entenda como A. E aqui dessa maneira eu atualizaria de novo todas as colunas, se eu não limitar o where. Então vamos executar. 6 colunas atualizadas de novo. Problemaço. Se não tiver backup, lascou. Então o que a gente pode fazer? Usar o where para limitar a cláusula. Agora a gente pode dizer muito antigo vezes 2. Então se a gente limitar, apenas uma. E vamos olhar aqui. Muito antigo vezes 2. O porquê eu gosto de fazer dessa maneira aqui é que a gente pode olhar o registro simplesmente comentando essa parte de cima. Você seleciona aqui e clica aqui. Ou você aperta o Alt e traço. Ou você pode simplesmente apagar e escrever Select, asterisco. E aqui você já vai conseguir ver o que você está fazendo. Ó, tô atualizando isso daqui. Beleza, então eu posso voltar e realmente atualizar. E pronto, uma linha só afetada. Dessa maneira você tem segurança. Então, esse foi o update básico aí que a gente fez. E agora, o comando delete, que é um comando aí que você também tem que tomar muito cuidado, como o update. Então, se a gente fizesse da mesma maneira que a gente fez antigamente, aqui usando o mesmo padrão de sintaxe do update, a gente teve alguns casos, né? Vamos fazer um de cada vez. O delete, ele vai deletar os dados, os registros da sua tabela. A sintaxe do delete é simplesmente assim: deleta, aí vai estar a tabela, onde o ID é igual a esse. Se a gente verificar aqui antes, o 11 está aqui. Mas se eu disser, né, delete esse registro, ele vai simplesmente apagar. Uma linha apagada. E pronto, ele sumiu. Mas, e se previamente, agora não vou fazer sem a cláusula where, que foi o problema do update. Mas e se a gente quiser fazer dessa maneira aqui também com o from, para a gente visualizar? A gente também pode fazer. Então eu posso dizer que delete A, que é o nome do nosso carinha, from o nosso ID. Mas como a gente sabe que esse ID está apagado, a gente pode deletar outro, o 12. Então se a gente rodar, o 12 é apagado. Beleza. Agora, o delete sem o where, se você esquecer.
o que é muito importante você não esquecer. Você vem aqui e fala assim, deleta esse carinha aqui, deleta da tabela, delete from. Isso você vai simplesmente acabar com o seu banco. Não seu banco, se for uma tabela importante e tal, tem algum problema, provavelmente vai ter backup. Mas assim, vai apagar todos os seus dados. E para retornar esses dados, só com backup. Ou se você tiver uma transação. Então, a gente passou por o nosso último comando, né? Vamos ver aqui. Esses são os comandos DML, né? Data Manipulation Language. Eu passei de uma maneira bem introdutória. Eu não falei de maneira muito devagar, para você pegar para você absorver isso visualizando. No caso da gente estar praticando, eu vou passar um link para você entrar. Ele é bem legal, ele se chama W3 School. No W3 School, a gente pode fazer exercícios de SQL. E você vai ter uns quiz que a gente entra aqui e faz. Então vamos voltar aqui, cadê o quiz? Aqui, ó, SQL Quiz. Você pode iniciar o seu quiz e testar o seu nível de SQL, o que é muito legal também. Ou você só pode simplesmente vir aqui e praticar. A sintaxe do select, ele explica de uma maneira bem legal. Só que a melhor parte aqui para mim é você ter a oportunidade de fazer o quiz e alguns testes para suas provas. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E fica com Deus e que a força esteja com você.